Olá, pessoal, eu sou a Bruna. Eu sou a Nayara. E esse é o GaiaCast, o podcast oficial da nossa rede de networking, aqui do Gaia Coworking e também do Gaia Negócios Internacionais agora. Hoje nós estamos com um convidado aqui que faz parte da nossa história. Ele está conosco aqui desde que o Gaia existe, bem dizer. É um grande amigo, é uma pessoa que nos ajuda e que nos inspira muito. O nome dele é Rogério Grimes, ele é sócio fundador da Contabilidade Grimes, uma das maiores contabilidades aqui da nossa cidade de Itajaí. E muito mais do que contador, ele é um grande empresário que, como eu disse, nos inspira e nos ajuda muito. Que alegria ter você aqui, Rogério. Uma honra. E, Obrigado. Rogério, a gente já quer começar esse podcast já te fazendo uma pergunta. Já perguntas difíceis. Perguntas logo no começo. difíceis. Meu Exato. Deus. Rogério, você se considera mais hoje contador ou mais empresário? Eu me considero mais empresário Foi uma transformação, né? Me formei contador e fiz o escritório, mas hoje, com o crescimento do escritório, eu percebo que as minhas funções são mais de empresário, são mais de gestão do próprio negócio e não tanto quanto a parte contábil técnica, né? Fiz muito disso da parte técnica, né? Sentar, lançar nota, fazer contabilidade e tudo mais. Hoje eu fico, em relação aos clientes, mais uma consultoria, né? Mais informações, mas muito mais em orientação à equipe que nós temos lá e também na gestão do próprio negócio, né? Nas métricas de faturamento, número de clientes, custos, despesas e todo esse controle que o empresário precisa ter. Então, hoje eu me considero um empresário contábil muito mais do que um contador, que seria uma função mais técnica, né? Podemos dizer assim. Sim. Legal que você conhece o dia a dia de uma empresa, porque você analisa isso como um empresário. Então, existe uma proximidade maior do teu cliente com você, porque quando a gente fala alguma coisa ligada a recursos humanos, a financeiros, a notas fiscais, ao dia a dia da empresa, você entende porque você é o empresário, e não só um contador que está ali se debruçando sobre os livros contábeis, enfim, sobre as informações governamentais, nesse nível, né? E, Rogério, hoje a Grimes, ela cresceu muito, na verdade. Vocês estão com quantas pessoas? Hoje, Quantas pessoas e quantos setores vocês estão na Grimes? certo. Hoje nós somos divididos em fiscal, contábil, DP, societário, comercial, Nossa, atendimento e o financeiro. Então, são setores, esses são setores que são estruturados, né? Inclusive o setor de atendimento, que é algo bem importante, que a gente prioriza muito em estruturar esse atendimento ao cliente, desde o atendimento em ter pressa em responder, né? Não deixar o cliente aguardando. Então, isso a gente recebe bastante elogio, inclusive. E Eu quando eu adoro. recebo elogio sobre esse é atendimento... muito rápido o atendimento de vocês. Então, quando eu recebo esse elogio do atendimento, eu percebo o quanto é importante essa prioridade que a gente passou a ter. É algo que transformou, né? Então, assim, até trazendo um pouco da pergunta anterior, o fato de eu me tornar empresário me fez... virou uma chave, porque eu consegui entender melhor o meu cliente, que o meu Sim. cliente é um empresário. E muitos clientes estão no início da vida empreendedora e não se tornaram ainda, de fato, empresário, de gerir o seu próprio negócio. E aí, quando eu virei a chave de ser empresário, eu consegui ter essa visão e poder orientar eles a mais, né? Mais sobre isso. E aí, para a equipe, eu passei a estruturar cada passo da dor do cliente. Então, assim, o cliente mandava mensagem lá no escritório, nós tínhamos um WhatsApp corporativo, e aí a conversa dele ficava vaga lá, porque às vezes ele queria falar com o setor fiscal, mas a pergunta que ele fazia era meio que direcionada para o contábil, por exemplo.
E aí o contábil deixava lá porque, não é para mim. E aí o fiscal também lia, não entendia. Não, ele não está falando comigo. E aí o cliente passava o dia inteiro lá parado. Então, a gente estruturou, a gente entendeu isso num determinado momento e aí a gente estruturou o atendimento. Então, hoje nós temos uma pessoa que faz o filtro inicial. Então, o cliente mandou mensagem lá, a pessoa já tem que Que é a dar um bom Evelyn. dia, A Evelyn. É a Evelyn, né? É Não. a Evelyn, não é a Evelyn? Não. A Evelyn é quem sempre fala com a gente. É que o Paulo sempre conhece. É porque daí o que acontece? A pergunta que vocês fazem já meio que direciona para ela. Pra Evelyn. Então daí ela já consegue visualizar e É pegar. que a Evelyn, a gente adotou ela. Aí ela acaba atendendo a gente em tudo. É, Mas é muita proatividade. Eu é, vejo mas nós muita temos hoje a proatividade. Júlia lá no A atendimento. Júlia, exato. A Júlia. Então a Júlia faz um filtro inicial. Mesmo que ela não tenha muito conhecimento sobre a pergunta, mas ela responde de imediato à pessoa. Sim. E aí depois é direcionado conforme a pergunta, né? Se ela souber já responder, ela já dá a resposta, mas se ela não souber, se for um documento, ela também já entrega, mas se for algo mais profundo, ela repassa para os responsáveis. Legal. Sim, são 7 setores, então. Então, nós temos 7 setores, temos 23 pessoas Nossa. e atendendo uma carteira de quase 600 clientes. Uau, que massa. E, Rogério, né, como voltando ainda, tu comentou, antes eu era contador e aí eu me tornei empresário. A Grimes, né, tem muitos anos, até eu gostaria que você contasse um pouquinho de como é que foi a tua trajetória e em qual momento dessa trajetória que você se viu mais como empresário, se isso é recente, se isso aconteceu lá atrás. Para nós, como empresários, termos essa ideia de quando é que essa chave vai virar e quando que a gente vai se ver dessa maneira. É porque a gente se vê muito como funcionários da própria empresa, não é? Então, eu acho que demora um certo tempo, tanto para virar a chave da nossa cabeça, né? Porque muitos de nós viemos de CLT, né? Eu e a Bruna viemos do concurso público, então a gente tem uma mentalidade do trabalhador. Então, uma análise trabalhista, né? Então, a gente gostava de cumprir horário, descansar no final de semana. Às vezes a gente tinha muito disso, ou às vezes a gente trabalhava muito mais do que deveria, como se a gente fosse quase um escravo da própria empresa. Um empregado não remunerado a contento. E agora, bem recente, que virou essa chave de que nós somos empreendedores. Então, a gente tem que analisar a empresa de forma global e não só um trabalho mecânico, né, do dia a dia. Então, você se tornou contador para depois se tornar empresário? Ou não? Ou você já tinha um espírito empreendedor porque a Grimes surgiu com teu pai, não é? Isso. Como que foi isso? Foi tudo junto? Foi um momento depois outro? Como que foi? Bom, eu desde pequeno tinha o sonho, né, de ser bem-sucedido, né, de ter uma carreira e ser bem-sucedido. Até não sabia sobre o que faria, mas eu lembro que na época de criança eu via que o pessoal que trabalhava com vendas era um pessoal bem-sucedido. Então, independente de formação acadêmica, eu via no setor de vendas, representantes comerciais e tudo mais, que eram pessoas bem-sucedidas, então eu me via trabalhando daquela forma, na parte comercial. Então, o escritório da Grimes iniciou com o meu pai, né, lá em 1990. Ele veio do setor de CLT, ele era contador já formado, né, trabalhava dentro de empresas, trabalhou em multinacionais e tudo mais. Até em 90 ele teve o sonho de empreender, abriu uma salinha, falou com os colegas da cidade, quem tivesse clientes que pudesse indicar para ele. Então, alguns colegas deles foram bem generosos de, inclusive, passarem seus próprios clientes que já estavam ativos nos seus escritórios e passaram assim, não, eu vou te ajudar, tá aqui, atende esses clientes aqui para a gente que a gente já está consolidado, a gente a gente pode dividir o bolo. E aí meu pai começou em 90, eu em 95 fui trabalhar com ele. 30 anos ali já, então. Eu estou 30 anos, completei 30 anos agora. Em novembro eu vou completar 30 anos dentro do escritório.
E, claro, ainda estava no ensino médio ali, em 95, e comecei a trabalhar com ele como office boy. Mas eu trabalhava naquela época como filho do dono do escritório, né? Então, sem perspectiva de ficar ali. E aí, em 99, eu decidi sair. Com aquele sonho de trabalhar com vendas, e com vendas eu seria bem-sucedido, a contabilidade para mim não seria o caminho. Em 99 eu tentei trabalhar como representante comercial, não deu muito certo, porque aí eu percebi a labuta do dia a dia, ter que sair todo dia, pegar o carro, sair para vender, atender, receber muito não, e isso aí me frustrou bastante, eu voltei para o escritório, decidi entrar na faculdade e passei a ser contador. Então, naquele momento, eu não era empresário, não era empreendedor, mas eu era um contador. Essa era a minha visão. Então, passei os 4 anos da faculdade e trabalhando, buscando cliente para construir a minha carteira. Então, de 2000 até 2008, foram um período que eu construí a minha carteira de clientes dentro do escritório do meu pai. Meu pai tinha a carteira dele, assim como ele teve a ajuda dos colegas, ele fez isso comigo. Ele disse, tá aqui a estrutura, busca tua clientela e forma a tua carteira. O que ele não sabia é que eu tinha muita fome de crescer e em 8 anos eu construí uma carteira igual a dele. Uau! Então... Um momento de orgulho. O que ele levou, né, mais tempo, eu construí em menos tempo a mesma carteira. Então, foi quando eu sentei com ele e disse, pai, eu estou crescendo e agora chegou num ponto em que a gente ou se junta e se torna sócio, ou a gente divide e eu vou seguir a minha carreira e eu tenho certeza que eu vou crescer muito mais e aí não faz sentido eu ficar aqui dentro. E aí ele decidiu que dividir não era o caminho, ele disse, não, vamos agregar, vamos ser sócio. Então, até hoje, em 2008 para cá, a gente constituiu, de fato, o CNPJ da Grimes e Pereira Contabilidade, numa sociedade entre eu e meu pai. E passamos a trabalhar ali em 2008. Naquele momento, eu virei a chave de que eu queria crescer e seria empresário contábil. Mas o que eu não sabia era lidar com essa situação. Então, de 2008 a 2013, nós crescemos muito. Só que por falta de conhecimento de como gerir o negócio quebrou. Então, chegou em 2013, passei por um período em que a gente foi perdendo clientela por falta de uma gestão de pessoas. A gente tinha um grupo de 7 pessoas trabalhando e isso para mim era muita gente e eu não sabia lidar com aquilo. Por quê? O que eu vi depois disso? Como eu não trabalhei em CLT, em empresas estruturadas, e que tinham regras, e que tinham os horários, e que tinham uma gestão que eu pudesse me espelhar, faltou isso para mim lá naquele momento. Você não teve experiência CLT. Interessante isso. Você é uma das poucas pessoas que não tiveram uma Eu até tive. Tem carteira assinada? Eu tenho a carteira assinada. No próprio escritório foi assinado na época para ter previdência, né? Ah, legal. Tá? E eu trabalhei 2 anos numa distribuidora, só que ela estava iniciando. Então, não era uma empresa que tinha as regras. Que poderia servir como modelo, né? Como modelo, entendeu? Então, depois essa distribuidora cresceu muito mais quando eu saí de lá. E aí ela criou, porque daí ela passou a ter muitos funcionários e eles criaram as regras lá que eram necessárias. Eu acompanhei por um tempo, né, a evolução dessa empresa e fiquei muito feliz, inclusive, de ver. Hoje sou amigo do proprietário lá, né? De vez em quando a gente se encontra e tal. E é bem interessante. Então, quando eu cheguei no ponto de ser empresário de fato, de gerir o negócio, eu me perdi. E aí, sem uma gestão de pessoas, os clientes ficaram desassistidos. E aí, naturalmente, os clientes procuraram outros profissionais, outros escritórios que eram estruturados
e que poderiam atender. Então, de 2014 até 2019, até 2018, a gente passou pelo ciclo de voltar às origens, de redução de quadro de pessoas, a ponto de a gente ficar em 3 pessoas. De 7 foram para 3. Para 3. Sendo que 3 eram eu, dono, e 2 pessoas contratadas. Nossa, mas isso é muito recente, não é? E nessa época em que você diminuiu o teu quadro de funcionários, você já tinha a consciência de que o problema estava na falha em liderar? Ou você tinha aquela visão, esse povo tudo não sabe o que está fazendo e não quer saber de trabalhar? Porque a gente tem muito disso, né? De Sim. terceirizar essa responsabilidade. E também tem uma grande dificuldade nessa questão, né, Bruna? Porque você já herdou uma contabilidade em andamento. Então, já existia um modus operandi. E eu acho legal porque você não é um herdeiro da contabilidade. Você é um herdeiro do ofício. Isso eu achei muito interessante quando eu fui analisar a sua história, assim, né? Fazendo dever de casa. E eu pensei muito em ti essa semana e no nosso podcast. E antes de eu pensar com mais profundidade, eu pensava em você como um herdeiro do teu pai. E com o passar do tempo, de aprimorar esse pensamento, eu percebi, não, o Rogério não é herdeiro do pai dele. Ele é herdeiro de um ofício. Mas do pai dele, ele não é um simples herdeiro disso. Ele construiu a contabilidade. O pai dele tinha uma carteira e ele foi para outra. Então, ele se tornou sócio. Então, mas a gestão já existia, não é? Sim. Como que foi isso? Voltando à Respondendo tua pergunta, qual que... Repete para mim que eu me perdi. Então, nesse momento em que você se deparou com minha equipe deu ruim, falhou, sim. vou ter que diminuir. Nesse momento, você já tinha a consciência de que você precisava aprimorar o teu modelo de liderança, de gestão de pessoas, ou nessa época você pensava, não, as pessoas mesmo que não tem jeito, esse povo aqui não dá certo, porque eu vejo que o empresário tem muito dificuldade em trazer essa autorresponsabilidade para si e dizer, né, não, eu preciso mudar, eu preciso me aprimorar como meu modelo de gestão. Ou se é uma culpa do passado também. Assim, a minha mãe, que trabalhava conosco lá, ela sempre teve uma visão de ficar pequeno. Ela não queria crescer. Então, eu cresci num ambiente em que ser um escritório pequeno, otimizado, era o caminho. Né? Então, só que eu, particularmente, queria ser grande, eu queria ser um empresário de sucesso, eu queria ser bem-sucedido, eu queria ser conhecido, eu queria passar na rua, as pessoas saber quem era o Rogério Green. Isso, ser referência. Esse era o meu sonho de vida, né? Quando criança. Então, eu lutava muito com isso. Quando chegou aquele momento de perda, né, dos clientes, ter que demitir funcionários e não poder recontratar outras pessoas, eu me culpei muito, culpei as pessoas, botei a culpa nas pessoas, né, porque, de fato, é isso que você falou, eles não querem trabalhar, eles não querem... naquele momento eu não tinha conhecimento que a culpa era minha, e ingerir as pessoas, e incentivar elas a buscar conhecimento, incentivar elas como atender o cliente. Eu sabia muito bem atender o cliente. E muitos clientes que saíram falaram para mim, cara, Rogério, tu é foda, cara. Tu resolve, mas a tua equipe não dá. Então, assim, naquele momento, eu culpava as pessoas porque elas erravam, né, e não sabiam atender, mas, por outro lado, eu enchi o meu ego, né? Porque eu era o cara, entendeu? Então, foi algo, assim, difícil até de entender. Eu fui entender os meus erros lá do passado agora, sendo empresário de agora, buscando o conhecimento que eu preciso passar para a equipe. Então, aí eu comecei a olhar para trás e disse, cara, lá não foi erro de ninguém, foi erro meu. Porque eu não soube lidar com isso. Né? Eu não soube gerir. Eu pegava tudo na mão, centralizava tudo e tentava resolver tudo e não passava para as pessoas. E
com o volume de informações e de clientes, eu não conseguia atender todo mundo. E aí falhava tudo. Então, assim, a pessoa me mandava mensagem, não tinha resposta, porque eu não dava conta, e perguntava para a equipe só dizia assim, isso aí é com o Rogério, porque a gente não sabe. Então, aí o cliente ficou desassistido nesse momento. Então, esse período, por outro lado, eu fiquei, como é que eu posso dizer? Fiquei confortável quando a gente reduziu por entender que, sim, cara, isso não é para mim. Então, isso não é para mim. Crescer não é para mim. Então, eu vou ficar pequeno. Poucos e bons clientes aqui. Isso. E tá tudo bem. Em 2018, eu percebi que não era bem assim. Eu comecei a perceber que eu estava chegando perto dos 40 anos, não tinha um rendimento muito bom, suficiente para sustentar minha família da forma que eu gostaria. Não estou aqui julgando, dizendo que ganhava pouco, não. Ganhava-se bem. Um pouco além do conforto natural, né? Isso. Aquele plus. Só que ao meu pensamento que queria ser uma pessoa bem-sucedida, aquilo era pouco, né? Eu queria ter mais. Então, eu fui buscar conhecimento, fui buscar como crescer. Então, de 2019, eu passei de janeiro até setembro estudando muito o mercado digital, estudando prospecção de clientes e tudo mais. E ali foi um aprendizado para mim. Foi uma imersão, assim, eu virava à noite, madrugadas, estudando, às vezes não dormia, ou dormia 2 horas para estudar, entender essa dinâmica, buscar informação, conhecimento. E ali eu consegui iniciar essa reconstrução do escritório, né, da empresa em si, em volume de clientes, em buscar qual é o cliente que eu queria atender. Né? Lá atrás eu atendia qualquer cliente, então agora eu passei a ter uma segmentação e saber qual é o cliente que de fato eu quero atender e vai ser confortável para mim, para a equipe e tudo mais. Então ali, 2019 para cá, foi uma reconstrução. E voltando o que a Nayara comentou, da herança, de fato é isso. Você falou muito bem e isso agora até ficou bem mais claro para mim também. Eu sou herdeiro do ofício, de fato. Por quê? Porque mais do que construir um negócio, eu tive que reconstruir um negócio já existente. É mesmo? E lá atrás, num primeiro momento, foi uma guerra de mentalidade sobre o crescimento da empresa. E que daí não deu certo, reduziu, voltamos às origens. E em 2019 foi outra guerra. E aí eu vejo que foi até uma guerra mais acirrada. Porque ali nós não estávamos trabalhando só com o crescimento, mas a mudança de mentalidade para o mercado digital. Então, foi um período difícil de implementar sistemas dentro do escritório. Logo, assim, eu tinha que convencer meu pai, minha mãe, de que essa mudança era o futuro. Sim. Então, assim, atendimento ao cliente por WhatsApp. Pô, mas o cliente vinha presencial aqui. E agora, como assim é só o WhatsApp? Entendeu? O cliente liga para a gente para falar pelo telefone. Como assim agora ele só manda áudio no WhatsApp? Então, assim, ter um sistema estruturado de atendimento do WhatsApp, ensinar as pessoas a atender pelo WhatsApp, isso tudo foram mudanças que a gente precisou ter no dia a dia do escritório. Como assim? Nós somos da época que escrituração de nota fiscal era no livro manuscrito. Depois passou para ser computador. Então, agora nós precisamos ter um computador mais potente, porque o sistema que a gente usa é em nuvem. Como assim eu tenho que abrir eu tenho que abrir o Google e entrar lá? Pô, será que isso é seguro? Uma mudança puxa várias, né? Puxa várias. Por exemplo, minha mãe tinha o costume, ela era o financeiro, né? Então ela tinha o costume de ir no banco pagar as contas.
Não, mãe, aqui está o aplicativo do banco do celular e agora tu pega a câmera ali e bota no código de barra e ele já paga. Ah, não, meu filho, mas isso não é seguro. Então, foi uma mudança dessa mentalidade também, a partir de 2019, nessa construção de um negócio dentro de um negócio já existente e tradicional. Então, hoje está fácil, né? Hoje está fácil. Hoje, gerir 23 pessoas está tranquilo. Para ser fácil foi difícil. Mas foi muito difícil. Apanhamos muito. E até hoje, assim, questionamento que é quando a gente cria uma regra de convivência dentro do escritório, porque são 23 pessoas, há muito esquecimento e algo que a gente criou lá dentro, como lema, o óbvio tem que ser dito. Adorei essa frase. Então, muitas coisas... Adorei, peguei para mim agora. Isso mudou o nosso pensamento sobre as pessoas e isso mudou as nossas atitudes com as pessoas. Porque desde você dizer assim, ó, não pode, e eu falando isso, quem é empresário ouvir vai se identificar. Uhum. Toalha molhada não é para ficar jogando em cima da pia. Você tem que dizer isso. Entendeu? Por mais que a pessoa em casa não tenha essa atitude, e talvez algumas tenham, mas talvez outras não tenham, mas no escritório ela faz. E aí você precisa dizer que lá não pode fazer assim. Né? Então, jogar o papel, depois de estar no banheiro, jogar o papel no lixo. Cuidar para não deixar caído no chão. Ou seja, em casa a pessoa não faz isso, não deixa caído no chão, mas no escritório você tem que informar isso para ela. E convencer também, E convencer ela. E o óbvio tem que ser dito, quando a gente fala isso, não é uma vez só. Você tem que... ter uma recorrência. Recorrência de fala, o treinamento entendeu? não acaba nunca. Isso mesmo. Sempre, tem que ser uma constância e vai. E eu acho interessante, Rogério, que você teve que ter um poder de convencimento também dos seus pais, da sua família que trabalhava ali. E quando a gente tem que ter um poder de convencimento sobre o outro, parece que as coisas esclarecem também na nossa cabeça, não é? Sim. Eu acho isso muito interessante. Quando a Bruna vem com uma ideia nova, eu falo, tá, então me convence. E aí a gente vai conversando. Quando a gente vai ver, uma ideia inicial se transformou numa outra muito maior. Porque quando você tem que utilizar argumentos para outra pessoa, esses argumentos às vezes não fazem nem mais sentido na tua cabeça. Já aconteceu isso muito, acontece muito conosco. De às vezes eu chegar com uma ideia e a Bruna olhar e falar assim, eu não acredito nisso, não tô acreditando nessa ideia, não tô. Tá, me fala. Aí eu começo a usar os argumentos. Mas isso, aí aquilo. E quando eu vou utilizando os argumentos, às vezes no meio da argumentação eu me perdi. Aí eu já olho e falo assim, tá. Nem eu acredito. Acho que eu já não tô mais, nem eu tô mais acreditando nisso. Ai, pode falar, Bruna, que é tanta coisa pra tipo, Rogério, se me deixar, a gente passa a tarde inteira gravando esse podcast, porque eu tenho tanta coisa pra perguntar. E já que essa conversa se despendeu pra esse lado de gestão de pessoas, de cultura, é um tema muito interessante. Eu vejo que você faz muitas coisas com a tua equipe, né? Sim. Vejo vocês no Beto Carreiro, vejo vocês fazendo eventos e tudo mais. Então, você... Desde dessa questão de falar o óbvio, como também ter esses momentos com a tua equipe, como que você enxerga isso e por que você tem esses momentos com a tua equipe? Porque muitas pessoas, e eu até falo por mim, hoje minha visão já é diferente, mas eu enxergava que uma coisa era a vida pessoal do funcionário e outra coisa era a vida dele dentro da empresa. Mas, na verdade, não. A Nayara sempre teve essa visão de que o funcionário ele é 360, ele não se separa e não tem como nós nos omitirmos de certas coisas e que a gente tem que participar de tudo e participar da vida dele também. Então, é dessa forma, nessa linha que você segue por estar proporcionando todos esses momentos com a tua equipe? Você pensa na vida pessoal deles? Sim. A gente pensa muito na vida pessoal, até porque a gente começa a analisar que
a convivência entre a gente são 8 horas diárias. Comparado a 24 horas de um dia, é 1/3. Né? 1/3 do dia, o funcionário, o colaborador está lá com a gente. Então, a gente tem que pensar que aquilo que ele vive durante o dia ali vai impactar na vida dele à noite ou na madrugada quando ele dorme, a convivência dele com a família, né? Para quem tem esposo, para quem tem esposa, para quem tem filhos. E eu entendi, depois de um tempo e de muito estudo também, que a empresa, além da parte econômica que ela desenvolve, né, para a sociedade, ela tem a parte social. Né? Então, assim, ela remunera o colaborador, né, de uma forma justa, buscando, né, sempre melhorar. E eu até cito muito para eles assim, se eu pudesse eu pagaria mais, eu não pago porque a empresa não tem condição. Então a gente, né, como gestor precisa avaliar isso, porque não adianta eu te prometer um salário maior e depois não dar conta de pagar. Né? Então a gente tem toda essa medida, mas tenta ser justo com o mercado e com as pessoas. Nessa parte econômica, tudo certo, todo mundo se contrata e está tudo certo, mas a parte social é algo que é muito específico de cada empresa. E eu, como empresário, entendi que a gente tem uma parte fundamental com a sociedade, com as pessoas, e a gente procura, então, desenvolver. A gente tem uma mentoria específica para a liderança e específica para o grupo todo, tá? Que é sobre cultura. Então, é uma mentoria, uma pessoa que fala sobre atendimento, né? E por isso que a gente também tem bastante elogio sobre atendimento, porque a gente dá ênfase nisso. Dá ênfase, mensalmente a gente tem um encontro sobre alguns temas relacionados a atendimento. E quando a gente começa a estudar esse tema de atendimento, a gente começa a estudar a relação entre pessoas. E aí tudo que eles aprendem ali não é só para a empresa. É algo que eles levam para a vida. Então, assim, quando eles aprendem a lidar com as pessoas, com o colega que está ao seu lado, é algo que ele leva para lidar com os filhos, para lidar com o esposo, que são parceiros de vida. Então, o colega aqui, ele está um parceiro de trabalho, mas aquilo que ele aprende aqui, ele vai inspirar, ou ele vai impactar, ele vai ter a mesma atitude lá fora, com amigos, familiares, né, com sogro, sogra, né, então com os pais. E então, tendo essa visão de que a parte social é muito importante para a empresa, desenvolver também, foi a virada de chave que a gente teve para fazer todos os eventos que a gente faz. Então, anualmente a gente tem um evento que é o Grimes Day, onde a gente leva o pessoal... Adorei esse nome. A gente leva o pessoal, né, para uma sala específica, para um lugar fora do escritório. Então, assim, é um dia mais descontraído. A gente traz informações sobre a empresa, né, no que a empresa passou durante o ano, ou qual é a perspectiva da empresa para o próximo ano, o que ela espera de cada colaborador, o que ela espera como crescimento. Achei muito importante falar sobre isso, porque eu aprendi uma certa ocasião que ninguém está com você se não souber para onde você está indo. Então, Meu Deus, que aula, hein? Uma analogia a empresa Grimes e Pereira é um ônibus. Então, quando você está aqui na cidade de Itajaí, você para no ponto de ônibus e você quer ir para o bairro Cordeiros, você está no centro da cidade, você quer ir para o bairro Cordeiros, você procura o ônibus que na frente está escrito Cordeiros. Você não vai pegar o ônibus que vai para o São Vicente, ou que vai para a Fazenda. Ou que não está escrito para onde vai. Ou que não está escrito para onde vai. Entendeu? Você quer ir para Cordeiros, então... E eu entendi que se a empresa não direcionar para onde ela está indo, o colaborador não tem noção se de fato é onde ele quer chegar. Então hoje,
os nossos colaboradores sabem aonde a gente quer chegar. Dentro do nosso segmento, qual é o número de clientes que a gente quer atingir, que a gente quer trazer para a nossa base de clientes. E aí, ele sabendo disso, ele vai dizer assim, eu quero permanecer aqui. Eu quero me estabelecer com essa empresa porque aqui eu vou ter crescimento, eu vou ter uma função maior depois, eu vou poder ser um líder. E hoje todos os nossos líderes são pessoas que foram formadas dentro da empresa, iniciaram lá. Nós temos hoje líderes que iniciaram como estagiário e hoje são líderes de setor. Então, entender essa parte social nos fez levar eles para esse dia, né, no final do dia, depois de dinâmicas, depois de passar pelas palestras, de entender o rumo da empresa. Então, a gente tem um happy hour, né, tem uma festinha, a gente normalmente traz lá uma pessoa para tocar as músicas que o pessoal gosta, então a gente já sabe, né, qual é o gosto do pessoal. Além disso, a gente fez uma dinâmica no ano passado de ir para o Beto Carreiro, se a gente atingisse uma meta, né, dentro do mês, e a equipe atingiu, então ganhamos um dia lá no Beto Carreiro, que a gente achou importante também premiar a equipe, né? Esse ano a gente teve outros prêmios que a gente distribuiu também. Então, tudo que a gente faz de uma forma intencional com eles e de aprendizado, a gente tenta também premiar, até para estimular a equipe a participar. A gente sabe também dessa necessidade de incentivar as pessoas, né? Ainda antes a gente estava comentando sobre a questão de participar de uma mentoria, né? Quando você paga, você se compromete mais, né? E eu vejo que quando você premia as pessoas pela participação, ela se compromete mais durante o processo da participação. Então, é importante. Isso não é algo que eu posso dizer assim, a pessoa só vai participar se tiver prêmio. Não, é que é natural da gente. O ser humano é assim, né? Ele busca participar de algo e depois ser premiado, né? E se a gente trazer para o trabalho, é isso que a gente faz. A gente trabalha para um retorno. Quer ser reconhecido. A gente quer ser reconhecido. Então, a gente quer um resultado, né? Então, por que eu vou estimular eles a participarem e não dar um prêmio para eles? Então, se eles construíram aquilo junto, né? Isso. Se a pessoa ela trabalhou ativamente para a construção de algo, é justo que ela também tenha participação, tanto nos resultados, quanto na gestão, quanto na opinião. Eu sou muito a favor disso. Em vários países da Europa, principalmente na Alemanha e na Noruega, são exemplos bem clássicos, que os funcionários participam ativamente, e isso por lei, né? Eles trabalham e participam ativamente da gestão da empresa. Então, sim, eles têm um representante sindical, uma pessoa deles ali escolhida, que ela vai sim ser ouvida e ter poder de voto na empresa sobre a direção onde o rumo está tomando, né? Onde as coisas estão tomando. Uhum. E eu vejo que é um desafio muito grande dos empresários, de maneira geral. É que é muita coisa na cabeça do empresário, né? Sim. E um dos nossos desafios é a gente entender que o crescimento da empresa não diz respeito a nós. Então, quando eu penso assim, o crescimento do Gaia não me diz respeito e a respeito da Bruna. Diz respeito a toda a equipe e a todos os clientes. Todos eles são interessados nisso. Uhum. Isso vai impactar a vida deles todos os dias. Então, tomar as decisões também tem que ser uma decisão coletiva. Isso. Se está todo mundo junto, então todo mundo tem que decidir junto. E não só partir uma verticalização, né, da nossa cabeça e tudo mais. Rogério, voltando ao assunto ali de gestão de relacionamento, até um feedback, tá? Feedbacks online. Como cliente de vocês, eu vejo o quanto que é confortável conversar com toda a equipe de vocês. É tranquilo, é confortável, as pessoas que nos atendem, elas têm um relacionamento conosco como amigos. Uhum. Até o linguajar das pessoas, sabe? Então, eu acho isso muito confortável. Só que eu sou uma cliente jovem, relativamente jovem,
E eu me sinto muito bem com isso. Quando você atende hoje ainda clientes que são muito antigos, né, que são Uhum. fiéis a ti e à tua família já há décadas. Temos clientes desde o início, 35 anos já. Exatamente. Esses clientes, do jeito deles, e os jovens que você atende hoje, vocês atendem da mesma maneira ou existe um conflito da forma de atender? Esses clientes nós vamos atender de um jeito e esses vão ser do outro. Ou, de maneira geral, os antigos também já cresceram, assim, Se já adaptaram se à adaptaram ao tecnologia, tudo mais. nova forma de atendimento? Nós temos alguns clientes, por exemplo, né, que eles preferem ir presencial, tá? Isso ocorre e alguns clientes novos que fazem questão de ir lá ver se a empresa existe de fato, ter aquela visita. Não só existe de fato, assim, mas Quem está cuidando de mim? isso, entender quem são as pessoas. Tem gente que precisa desse tato, né? De ter esse contato físico. E aí a gente atende normalmente, tá? Mas a grande maioria já se adequou ao atendimento WhatsApp, chamada de vídeo. E o que a gente tem de proposta para os clientes é assim, ó. Nós estamos num ambiente físico e que temos atendimento, temos sala de atendimento, tem toda a possibilidade para a pessoa. Nós damos a facilidade de ele ser atendido pelo WhatsApp, Uhum. por entender, como empresário, entendo que ele tem uma vida corrida, que às vezes o que ele precisa é uma informação que pode ser resolvida pelo WhatsApp mesmo. Nessa semana eu tive um caso de um cliente e ele disse, eu gostaria de ir falar contigo, vamos marcar uma reunião? Vamos. E a reunião estava marcada para ontem à tarde. Aí, ontem pela manhã, ele mandou uma mensagem para mim e disse, cara, eu tenho um compromisso que surgiu aqui, um imprevisto, e eu não vou conseguir ir à tarde aí. Mas com uma ligação a gente resolve. Posso te ligar agora? Pode ligar. Eu estava livre naquele momento. E o que ele me questionou era muito simples, que até uma mensagem de WhatsApp a gente resolveria. Mas ele é um cliente que gosta de ir lá no escritório, entendeu? E ele só não foi ontem, já outras vezes ele prefere ir lá também, só que ele só não foi ontem pelo imprevisto e aí ele resolveu por uma ligação. Então, mas é um tipo de cliente que não quis nem uma mensagem escrita do WhatsApp ou um áudio. Ele já quis resolver por ligação, tá? Então, assim, o que a gente procura? A gente tem, como eu falei, a mentoria de atendimento, e a mentoria de atendimento fala muito sobre esse atendimento de amizade, né, humanizado, entender que do outro lado não é uma empresa, não é um simples cliente, é um amigo que confia no nosso trabalho e que ele precisa de atenção. Essa é a palavra-chave. O que o cliente precisa é de atenção. Ele precisa ser ouvido, ser entendido para que possa receber o serviço que ele está solicitando. Então, trazendo essa prioridade de atenção, de ouvir e de entregar aquilo que de fato ele precisa, nos faz ter esse atendimento mais amigável, né? Como você falou, parece que todos são meus amigos e a gente muita conversa, proximidade. muita proximidade. Então, é esse sentimento, de fato, que a gente quer levar para os clientes. E aí tem as diferenças, porque uma pessoa mais velha, ela tem um cuidado especial na hora de falar, né? Às vezes precisa falar mais pausado para ela entender, às vezes tem que repetir para ela entender, às vezes a forma escrita, ela não consegue interpretar as palavras, tem que falar por áudio para trazer Quando a gente fala, Conexão. a gente tem uma conexão, tem um sentimento envolvido. Então, até para a pessoa entender que, às vezes, a palavra não está sendo rude, é do fato, é da situação, né? Sim. Então, esse cuidado a gente tem. E as pessoas mais jovens, por exemplo, ela quer informação mais rápida. Ela capta muitas coisas e aí ela quer informação rápida. Então, isso também é algo que a gente
mais na prática vai se evoluindo, mais a gente procura ter esse cuidado. E algo que faz a gente buscar o atendimento melhor é quando a empresa segmenta que cliente ela quer atender. Então, hoje nós atendemos muito mais clientes jovens que estão no início da sua vida empreendedora. Então, a gente tenta ter essa visão de que assim, ó, o cliente quando ligar, ele não sabe nada. Isso eu falo muito para a equipe. Isso eu comunico muito para eles. O cliente ligou para ti, fez uma pergunta que tu diz assim, mentira que ele está perguntando isso. Ele não sabe isso? Não, ele não sabe isso. O contador é você. Você é que sabe. Ele não sabe. E ele não tem o dever de saber. Por isso que ele está te perguntando. O que o empreendedor tem o dever de saber em relação a termos contábeis? Mesmo não, assim, vamos dizer assim, um empreendedor de, né, que tipo, fez o dever de casa, o que ele deveria saber de contabilidade? O que tu acha? Um conhecimento óbvio e prévio, assim? O que ele, assim, esse aí você tinha que saber. Sim, sim. Eu digo que o empresário ele precisa saber da gestão do negócio dele. E quando a gente fala de gestão, ele precisa saber de métricas. Né? Hoje a gente fala, né, uma palavra bonita, né? Métricas, dashboard e tal. Mas assim, o que são isso? O empresário precisa saber quanto é que ele fatura por mês, qual é a previsibilidade dele de faturamento, se a empresa dele é sazonal nesse faturamento. Isso são informações básicas que isso é inadmissível o empresário não saber. Né? E assim, inadmissível no sentido assim, eu quero crescer, eu quero ter uma empresa, eu quero desenvolver minha vida empreendedora, são informações que ele precisa ter. Precisa ter uma ideia mínima e global de quanto que esse faturamento gera de imposto e qual é o impacto que vai gerar no negócio dele. Né? E depois a questão de custos básicos. Tá? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo do nosso escritório para vocês terem a ideia do que é a métrica que a gente precisa saber. Então, por exemplo, assim, eu tenho um faturamento bruto, eu sei hoje qual é o limite de imposto que eu vou pagar, em porcentagem, tá? Eu sei a porcentagem que eu posso gastar com folha de pagamento dentro do meu faturamento. Então, sobre o meu faturamento, eu tenho uma porcentagem. Então, a conta tem que fechar. Se, por exemplo, na minha operação, nós tínhamos, final do ano passado, 3 pessoas dentro da operação. E isso estava inflando essa porcentagem sobre o faturamento. A empresa não cresceu o suficiente para pagar a folha de pagamento. Então, o que a gente fez? Quando essas pessoas pediram para sair, nesse meio tempo, a gente não repôs. As pessoas que ficaram reclamaram. Mas eu preciso de mais uma pessoa. Não, você não precisa. Nós vamos remodelar o negócio. E aí a gente passou ali 2, 3 meses ajustando a operação para não precisar de pessoas. Por quê? Porque eu, como empresário, percebia que não havia possibilidade de contratar mais pessoas, entendeu? Sim. Então, assim, eu tinha que achar a solução para aquilo. Se eu tenho uma métrica que eu não posso gastar, a conta não está fechando. Por que as outras empresas trabalham assim e dá certo? Por que eu não vou... Por que a minha tem que dar errado? Não. Então, por exemplo, gastos com tecnologia. Eu tenho uma porcentagem ali que eu posso gastar com tecnologia dentro da empresa. Então, a tecnologia, se aumentar muito, eu vou falar com o meu fornecedor ou vou buscar no mercado outra tecnologia, outra solução que seja mais barata. Então, isso é importante ter. Por quê? No fechamento, eu tenho um mínimo que a empresa deve lucrar. E eu luto para manter aquela porcentagem de lucratividade. Por quê? Porque senão eu não me torno saudável. Senão, se eu não cuidar disso, em 6 meses eu posso ter problemas de fluxo de caixa, eu posso ter problema da própria lucratividade, a empresa entrar no vermelho e ter que captar dinheiro no banco para pagar as contas e tudo mais. Então,
eu como empresário faço uma projeção já do ano e vou acompanhando mensalmente se essa projeção vai batendo, se ela cresceu, se ela diminuiu, o que aconteceu, se ela cresceu, o que houve de fato novo que a gente conseguiu crescer mais do que a previsão. Então, isso é importante o empresário saber. Dados de contabilidade em si, ele não tem obrigação de saber. É bom saber? Sim. Por exemplo, eu falei de um limite que ele pode pagar de imposto. Ou seja, talvez ele não vai saber porque ele vai ter que sentar com o contador, entender e tal. Mas se ele tiver um dado global, eu posso gastar 15% do meu faturamento com impostos. Eu acho que isso se torna saudável. Vamos buscar como é que a gente consegue otimizar. Tem alguma forma? Não, o meu segmento paga 20% de imposto sobre o faturamento. Opa, tá tudo bem, então eu tenho que otimizar em outro lugar, porque o imposto eu não vou mudar. Entendeu? Então, assim, a parte contábil que o empresário precisa saber é a mínima. Mas se ele souber de muita informação, melhor. Mas o que ele precisa de fato saber são porcentagens, são as métricas sobre o negócio dele. E isso é muito importante. Eu converso muito com os clientes e às vezes eu faço... quer dizer, uma das perguntas que eu faço quando eu vou atender alguém que está iniciando na vida empreendedora, eu pergunto assim, quanto é que tu vai faturar no primeiro ano? Ah, não sei, eu estou começando. Tá, mas tu não tem ideia? Não. Opa, isso... Então, pensa, faz o desenho do teu negócio e projeta o que você quer faturar. Né? É muito importante fazer isso. Uma red flag quando não está fazendo esse dever de casa, né? Você acredita que o nosso videomaker já nos avisou que tem 5 minutos? Ah, eu não acredito. Mas eu só quero fazer, então, umas últimas perguntas, né? Que a gente falou aqui sobre essa questão tributária, né? Do cliente ter esse percentual e tudo mais. No Brasil, é muito difícil ter esse entendimento, porque as nossas leis mudam constantemente e a gente faz uma previsão e, de repente, começam burburinhos, né? Ah, vai mudar a lei, vai mudar a tributação, vai juntar, vai diversificar, enfim. É angustiante para o empresário que fica pensando em tributação. Eu, particularmente, na maior parte das vezes, eu falo assim, Bruna, pensa nisso, você é advogada? Porque... Terceiriza. Terceiriza para o sócio. É bom ter alguém na empresa que faça mais isso, né? Porque senão a gente fica com tantas coisas na cabeça e o governo vai, sabe? É angustiante para o empresário ter um governo que não é estável em muitos aspectos, né? E agora a gente já entrou ainda nesse assunto, nessa questão do burburinho da reforma tributária, que está sendo dita, está sendo levemente apregoada, mas ninguém sabe como, quando, onde, como vai ser feito. Enfim, qual que é a sua previsão de contador sobre esse fato novo? Primeiro, a cultura que se tem é que tudo é complexo na parte tributária no Brasil. Eu acho. O empresário tem isso, é cultural, tá? Mas ele é segmentado. Toda tributação ela é segmentada. Então, é fácil, assim, é menos complexo para o empresário ter uma visão, como eu falei, de uma porcentagem global do que ele pode gastar de imposto ou que ele vai gastar de imposto, porque é da legislação, né? Não tem ele Sim. poder ou não, né? Ele vai gastar de imposto e ele ter uma previsibilidade, tá? A reforma tributária vai vir para mudar uma grande parte da parte tributária sobre as empresas, principalmente sobre o faturamento. Ela vai trazer alguns benefícios que hoje não existem, né, em relação a créditos, a tomar créditos dos gastos da empresa, mas ela vai trazer uma tributação maior, né, sobre o faturamento. Então, vai ter um confronto de débito e crédito para gerar um imposto final. Ainda não ficou definido totalmente, está em discussão, né, no Congresso, vão passar regulamentações, os estados, os municípios, e nós temos uma jornada aí que vai iniciar em 2026,
e vai finalizar em 2033. Tá? Então, assim, as empresas que hoje são tributadas de uma forma vão passar por um ciclo de mudanças. A tendência é que aumente a tributação, mas vai aumentar para todo mundo. Então, toda a precificação de negócios vai mudar por conta disso. Sim. O meu negócio vai aumentar a precificação, o negócio do Gaia vai aumentar a precificação. Por quê? Porque todos serão atingidos por uma alíquota de imposto maior, quem sabe. Né? Ainda não ficou definido, eu não posso afirmar definitivamente que será isso. Mas o burburinho é esse. Ah, vamos pagar mais impostos. Sim. Qual é o impacto nisso? Aumento de preço. De tudo. Mais de tudo. Então, se você vai pagar mais caro sobre as coisas, você vai receber mais sobre aquilo que você vende também. Tá? Então, assim, aquilo que é 1.000 passou para 2.000, mas todo mundo está pagando igual. Então, é como se não mudou nada. O que mudou foi a arrecadação que o governo vai ter maior. É isso que mudou, mas todo mundo vai ganhar mais e vai pagar mais, né? Então, assim, desmistificar um pouco dessa cultura de que o empresário, é muito complexa a tributação, então eu largo de mão. Então, assim, volto a dizer, a dica que eu dou é que você tenha noção das métricas do seu negócio. Isso é importante. Em termos percentuais, então, para facilitar. Percentuais. Pergunta, pega o histórico. Entendeu? Sim. Pega o faturamento do último ano, dos últimos 2 anos. Quando eu comecei a fazer a métrica do meu negócio, eu peguei os últimos 5 anos de faturamento e de despesas que eu tive nos últimos 5 anos. E aí eu comecei a filtrar e hoje eu tenho a métrica muito bem definida porque eu vi a minha prática. Né? Então eu vi evoluir, eu vi a empresa crescer e isso me trouxe informações para saber lidar com os números hoje. Então, você fazer esse dever de casa é importante. Você que é empresário não é só sair e vender. Você tem que saber gerir o negócio. É algo que eu tive que aprender na prática. Por quê? Precificar o seu produto, né? Isso. Então, eu acredito que essa reforma tributária, como você disse, que ela vai aumentar para uma pessoa, mas vai aumentar para todo mundo. Então, quem não souber fazer uma precificação do seu produto e ficar só olhando, às vezes, o preço da concorrência e não os seus custos e a sua forma de trabalhar, esse está fadado a sofrer demais com isso, né? Precificar é tão importante quanto vender. Isso, esse é o negócio, é você entender que você precisa precificar o seu negócio. Se você na precificação perceber que você está mais caro do que o mercado, você tem que entender o que está acontecendo. Ou talvez você tenha alguma solução melhor para cobrar mais caro, ou você tem uma despesa que você pode otimizar e aí reduzir o teu preço, ou você está tendo uma lucratividade que é irreal para o seu negócio, para o seu segmento. Entendeu? Sim. E que você... porque também tem muito disso, né? Quando eu era um escritório menor, a nossa lucratividade, em termos percentuais, era muito maior. A gente cresceu, a lucratividade achatou. Só que a gente passou a ganhar mais pelo volume. Sim. Então, isso faz muito sentido e que, às vezes, o empresário não tem essa ideia. Então, é importante ele ter essa ideia também. Então, precificar o seu negócio faz você olhar e saber assim, tá, mas as minhas despesas estão condizentes com o que eu preciso de fato? A minha lucratividade, é isso mesmo? Tá Entendeu? certo isso daqui? Tá certo. Será que o meu segmento dá 30%, dá 40%, dá 50% mesmo? Ou será que o meu segmento é 20% e está tudo certo e eu vou ganhar no volume? Tem que estudar o mercado. Tem que estudar o mercado. Rogério, hoje, qual é a vantagem para uma empresa trazer o seu CNPJ para Santa Catarina? Por que Santa Catarina? Vamos lá, trazendo para um segmento do comércio exterior e do e-commerce. Santa Catarina tem os benefícios fiscais do ICMS, né? Então, Santa Catarina construiu isso ao longo dos anos, né? E já estamos aí 20 anos com esse segmento estruturado. Além disso, Santa Catarina se estruturou nesse tempo muito bem com a logística para atender essas empresas. Então, Santa Catarina é hoje o centro
do sul do país, né, por estar bem no centro. Itajaí é um polo bem estratégico porque está no centro do estado de Santa Catarina. No centro do centro? No centro do centro. Então, Itajaí se estruturou muito bem com a logística, que isso é muito importante, isso impacta muito forte nos negócios de comércio exterior, e principalmente porque o estado tem os benefícios de redução do ICMS, né, que hoje reduz aí de 17% para até 1,4% de ICMS. Então, assim, o estado reduziu drasticamente a alíquota de ICMS, mas ele ganha no volume, né? Então, essa é a atração que o estado tem. O e-commerce é a mesma situação, né? Você consegue distribuir daqui de Santa Catarina todas as suas vendas pelo marketplace e o e-commerce próprio também, utilizando um benefício que também reduz a carga tributária de 12% para 2% ou de 4% para produtos importados até 1%. Em termos de tempo, estamos em cima da hora, né, Bruna? Mas, muita pergunta para fazer. Em termos de tempo, para um empresário que é fora do nosso estado, quanto tempo que demora para ele conseguir trazer toda essa documentação, fazer todo o trâmite burocrático e já conseguir essa redução tributária e, consequentemente, ter mais dinheiro na carteira? Qual é o time disso? Quanto tempo? A gente tem um processo hoje que, quando a empresa vai abrir uma filial, ela depende um pouco da junta comercial lá, da origem dela, né, da matriz. Então, como é estadual, vários estados têm as suas demandas e o seu tempo. Mas trazendo especificamente para Santa Catarina, hoje uma empresa é aberta em até 2 dias. Logo após isso é solicitado o TTD e tendo esse TTD na mão em até 2 dias também. Ou seja, é possível uma empresa estar pronta para operar em 1 semana. É muito rápido. É muito rápido. Tem alguns processos que vão demorar mais, né, e pode levar até 30 dias, mas é nesses casos da filial. Tá? Quando o empresário vem constituir uma empresa própria aqui, iniciar a matriz aqui, ela é bem mais rápida. Sim. Legal. Então, vamos finalizando, não é? Vamos. Rogério, obrigada. A gente sempre fala isso, mas é sempre bom reforçar que toda vez que nós conversamos, muitos insights vêm, esclarece muito a nossa visão das coisas. É sempre uma conversa muito engrandecedora e eu fico muito feliz de poder compartilhar essa nossa conversa hoje com mais pessoas. Porque todas as vezes que a gente conversou, acho que a gente teve essa sensação, poxa, isso daqui deveria estar sendo gravado. Porque é muito conhecimento e que bom que hoje está. Então, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. E nós gostamos sempre de finalizar com a pergunta final como você se vê no futuro? O que você enxerga para um futuro próximo e não tão próximo assim? Quais são seus próximos passos e planos? Certo. Pensar no futuro... Hoje, o meu foco, o meu objetivo daqui para frente é crescer profissionalmente, né? Continuar crescendo profissionalmente, ajudando mais pessoas e, principalmente, no dever de casa, poder incentivar e dar oportunidade para a terceira geração do escritório, que a minha filha completou 18 anos, e está terminando o ensino médio agora esse ano, então a minha intenção é incentivar ela a trabalhar e tocar a empresa e trazer um sangue novo, trazer novidade da geração dela. Eu vi muito isso, né? Meu pai tinha a geração dele, o atendimento dele, eu passei a atender a minha geração e como fazer, e eu vejo que hoje a geração nova tem muita necessidade de entendimento daquilo que eles precisam e daquilo que eles vão estar no mercado de trabalho e vão necessitar, e que talvez eu não terei mais ideias inovadoras para atender esse público. Então, nada melhor do que a juventude vir com as próprias ideias deles. Então, assim, o meu objetivo vai ser de futuro, e que me vejo no futuro, é dando essa abertura e aceitando as mudanças
que possivelmente a minha filha vem trazer para dentro da empresa. Que eu acho que isso vai ser um desafio muito grande para mim, que sou mais centralizador, sou uma pessoa de ter as ideias e querer colocar as minhas ideias em práticas. Então, eu acho que isso vai ser uma dor, assim, um desafio que eu vou ter que aprender a lidar. Então, eu me vejo no futuro dessa forma. Crescendo profissionalmente até um certo ponto ali, né? Para que eu possa deixar ela seguir com a terceira geração aí, trazendo as novidades. E quero agradecer também a oportunidade, né? E poder estar aqui compartilhando com vocês. Também aprendo muito, tenho aprendido muito, vocês, com o negócio de vocês, né? O Gaia já me ensinou muito sobre esse negócio, sobre esse segmento, e também vocês como empresárias, né? Que são para frente. Para frente a gente é. Não, e me ensino muito. Eu gosto mesmo de ter essa troca, porque a gente aprende muito, né? E isso foi algo que eu aprendi também, ouvir o cliente, porque eu já sou, de natureza, eu sou muito curioso. Então, eu procuro saber como é que... Sobre o segmento de coworking, quando surgiu primeiro, eu já quis... Quando vocês surgiram aqui, eu já quis visitar também para entender, para conhecer. E foi algo que eu aprendi muito e evoluí muito, também como empresário, aprendendo, ouvindo os clientes. O que eles fazem, qual é a operação dele, qual é o dia a dia deles. Isso foi muito importante para mim. Não só profissional, mas como vida também, né? Como pessoal. Sim. Obrigada. Gente, é isso então. Nós estamos finalizando esse episódio do GaiaCast. Para todos vocês que nos assistiram, muito obrigada por estarem conosco. Curtam e compartilhem esse episódio com quem vocês acham que precisam ouvir essa aula sobre cultura, sobre gestão, sobre crescimento, sobre visão empreendedora. E já se inscrevam no nosso canal também para não perder os próximos episódios. Exatamente. Muito obrigada por tudo e até breve.